Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana, trazendo notícias fresquinhas, muito positivas, muito boas, para ajudar a sua semana ainda a ficar muito melhor e eu tenho certeza que ela ficará. No entanto, as mesmas notícias e cenas que trarei aqui no nosso portal de hoje não são nada boas mais para aquelas criaturas que habitam esse estranho universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Pois bem, eu vou atualizar aqui algumas informações, trazer uma cena muito interessante, como desdobramento da reunião do presidente Lula com o presidente norte-americano Donald Trump. E colocar aqui também alguns comentários, no mínimo inusitados aqui, para você ver como é que as coisas estão acontecendo aqui no Brasil. Antes de entrar nos temas, é muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar sempre o seu joinha, o seu positivo, o seu comentário, porque aqui no nosso portal são muito importantes. E se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com notícias interessantes, né? Depois da reunião de Lula com Trump, o dólar aqui no Brasil já deu mais uma queda nessa abertura de semana. Dólar cai 14% no ano de 2025 e a tendência é que queda maior, né? Que haja uma queda maior, dizem analistas. Então, já é um desdobramento na nossa economia aqui no Brasil. No entanto, na Argentina, o dólar continua subindo, né? E aí, um breve comentário aqui, porque, como vocês sabem, eu acompanho sempre as coisas que acontecem na Argentina. A capa do jornal de hoje, do Globo, segue aquilo que nós comentamos aqui, né? Que todos os jornais colocariam em destaque a foto de Lula com Trump, e aqui no cantinho tem essa matéria aqui falando de Milei. Milei contraria previsões e vence a eleição e fortalece. Olha só, gente, tem várias coisas a observar. Vocês que acompanham nosso portal viram que eu fiz aqui algumas lives sobre a Argentina, porque o que acontece na Argentina tem muita conexão com coisas que podem acontecer aqui no Brasil. Então, o Milei, ele teve ali uma vitória, vamos dizer, o partido dele, porque elegeu 40% dos deputados e senadores que estavam em disputa nessa eleição. Porque na Argentina, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem 257 deputados. E quando chega no meio do mandato, tem uma eleição para metade do parlamento. Então estavam em jogo 127 cadeiras na Câmara dos Deputados. E a coligação do Milei fez 40%. Então vai ter uma mudança ali de mais ou menos 50 e poucos deputados ali, dentro desse universo de 257. Então, foi um sinal de que muitas avaliações que estavam sendo feitas estavam equivocadas, no sentido de achar que a criatura já estava totalmente morta. É claro que teve algumas situações conjunturais na Argentina, que os argentinos estão se debruçando para entender, mas eu entendo que essa eleição na Argentina e esse respiro que a direita, a extrema-direita, o discurso negacionista, o discurso antipovo, essa vitória parcial que eles tiveram, serve para nós aqui no Brasil como um grande alerta de que a gente tem que ficar muito ligado, a gente tem que reforçar as bases de discussão, avançar com os discursos progressistas, mostrar para a sociedade o que está acontecendo, tentar neutralizar essa gente da extrema-direita, porque, olha, o que aconteceu na Argentina não é catástrofe para nós aqui. O problema é deles na Argentina e essa vitória, vamos dizer assim, que está sendo colocada aqui pelos veículos de comunicação, não significa que eles vão conseguir alguma redenção, não. Eles estão quebrados e eu não retiro a minha avaliação de que a Argentina está sendo governada por um psicopata. Vamos observar o seguinte, o ministro da Economia do Milei, o Caputo, ele era do banco JP Morgan, e a equipe dele, com 8 pessoas, são todas vinculadas a esse banco. Então, gente, ou foram vinculadas. Então, isso não pode dar certo para o povo. Alguém que está governando um país com a visão de entrega da nação. Enfim, há quem diga nos comentários que eu tenho visto nas redes argentinas que a Argentina está se convertendo numa espécie de Puerto Rico do Sul, né? Enfim, mas a conferir, muita coisa vai rolar. O discurso do Milei ontem não foi um discurso de quem estava se achando muito, ele faz um mise-en-scène, mas ele está sentindo que a batata também está assando. Então não poderia deixar de fazer esse comentário aqui na nossa abertura. Daí a gente chega aqui aos temas
ligados à reunião de Lula com Trump. Gente, essa foto aqui é uma postagem que foi feita no site oficial da Casa Branca. O Trump todo felizão apertando a mão do Lula, né? Dizendo que a reunião foi muito boa e que o Brasil e os Estados Unidos têm coisas em comuns, enfim, os acordos ali vão prosperar. No entorno de Bolsonaro, foto de Lula e Trump é vista como derrota. Planalto trata Eduardo como cabo eleitoral. A chacota em relação ao Dudu Bananinha tá gigantesca, né? O Lula mesmo falou que o Dudu Bananinha é o camisa 10. Tem gente até dizendo que o Dudu Bananinha é o infiltrado do PT dentro da extrema-direita, né? Bom, eles que se entendam lá com as maluquices deles, né? E aí o seguinte, olha o que aconteceu hoje. Lula é um cara muito vigoroso, fiquei muito impressionado de Trump. Olha só, esse comentário do Trump, ele fez a bordo do avião, numa conversa lá qualquer, e olha só o nível de informação que ele tinha. Que ele sabia que hoje é aniversário de Lula. Lula está fazendo 80 anos, né? Acho que ele registrou, Lula deve ter comentado isso com ele. Trump parabeniza Lula, elogia a reunião, mas não garante acordo. Enfim, isso aí já é o subtexto aí que o UOL está fazendo. Mas, gente, o Brasil estava na estaca zero em termos de acordo. Agora nós estamos com uma perspectiva de muitas mudanças no status que a coisa estava colocada ali, até porque o Trump se impregnou muito pelos ouvidos, embora eles tenham agências de inteligência, eles tenham acesso a muitas informações, mas os assessores mais próximos ali, é inegável que o Dudu Bananinha teve um contato com o filho de Trump e ficou muito tempo, né, impregnando o ouvido do Trump com uma série de mentiras que o Trump já percebeu. Ele não é trouxa, gente, é o cara de negócio, o cara que ficou bilionário, o cara que enxerga o jogo do poder. Então ele sabe quem é quem, né? E aí hoje, lá a bordo da aeronave, ele foi perguntado sobre alguma coisa, e aí ele mandou um salve para o Lula. Vejam só, vou compartilhar aqui com vocês a fala dele. Vamos ver aqui, acho que está com a legenda. We had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? Está desejando feliz aniversário, pelo aniversário dele, né? Birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy. Aí ele tá falando, olha, achei um cara muito vigoroso. Actually, I was very impressed. But today Eu fiquei muito impressionado. is his birthday. So happy birthday. Hoje é aniversário dele, então feliz All right, would aniversário. you let him know? Você please? pode passar a But we have- mensagem para ele, por favor? Então, olha, a mensagem está passada. Então, gente, para essa gente do mundo cão, está sendo só derrota, né? Enfim, eles vão dizer o quê? Aquilo que eu disse para vocês, eu brinquei com vocês no nosso programa de ontem. Aliás, um abraço para os meus amigos da Voz Trabalhadora, que pegaram e reproduziram o vídeo do Portal do José. Achei muito legal. Enfim, a gente está interagindo, né, contra as redes também. Enfim, mas eu brinquei que só vai sobrar para essas criaturas. E olha, não teve reunião do Lula com o Trump, foi reunião do clone do Lula com o clone do Trump, né? Se você não assistiu, assista que eu coloquei lá umas imagens muito interessantes. E o Lula está fazendo aniversário hoje, aliás, com certeza nós vamos ler aqui nos nossos comentários inúmeras felicitações para o presidente Lula, que está vigoroso, como disse Trump, né? E está podendo, né? Foi homenageado várias vezes lá fora. Gente, é um negócio muito interessante, porque, olha, pode não parecer nada, mas eu mesmo, quando vi algumas cenas, eu me senti como brasileiro homenageado, vendo um governo, uma organização de um outro país fazer tantas homenagens para o presidente do meu país. Independentemente de ser o Lula, né? Assim, claro que com Lula tem um significado especial, mas isso é uma demonstração de proximidade, quer dizer, uma demonstração enfim, que estão buscando, né, algum tipo de proximidade. E o Lula valoriza muito isso. Então, olha, teve aniversário, ontem teve mais um jantar, Lulinha tá com tudo, né? Após o encontro, Lula prevê acordo com os Estados Unidos e Trump chama a reunião de muito boa. Então a coisa está repercutindo, notícias muito boas. E aí, na CNN, teve uma matéria aqui que é exposta, né, uma pergunta que foi feita ao Lula, logo depois da coletiva que ele deu nessa madrugada aqui, sobre alguns aspectos ainda que ele teria conversado com Trump. E mais uma vez alguém levantou uma questão relacionada a Bolsonaro. O que nós temos como fato é isso aqui.
outra, em verdade, que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Então, é vida que segue, filas que andam, né? Bom, e para piorar ainda as notícias para piorar ainda mais esse universo paralelo, hoje é o seguinte: prazo para recurso de Bolsonaro termina nesta segunda-feira. Veja os próximos passos. Então, às 23 horas e 59 minutos, termina o prazo para apresentação dos embargos de declaração do primeiro núcleo da Orcrim de Bolsonaro. E o relator, no caso o ministro Alexandre de Moraes, é que vai analisar se há condições técnicas, jurídicas, para admitir esses embargos. Se ele achar que não, olha, o Supremo já pode emitir a ordem de prisão para já encarcerar essas criaturas todas, né? Porque já há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que esse tipo de embargo ele não neutraliza o cumprimento da sentença. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque tem muitas peculiaridades jurídicas. Tem o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver qual será a decisão do ministro Alexandre de Moraes, quanto tempo ele levará para dar a decisão, porque o recurso os recursos de embargos deverão ser colocados hoje, impetrados hoje, e ele começa a analisar isso amanhã. Então, quanto tempo ele vai demorar e qual tipo de despacho que ele dará, nós não sabemos. Ele pode dar um despacho logo inicial, fulminando essa pretensão das defesas, e aí a sentença poderá ser cumprida, a sentença transitaria em julgado, ou ele pode remeter esses embargos para ser julgado na primeira turma. Vamos acompanhar. O fato é que as filas estão andando para desespero dessas criaturas todas. E aí eu quero trazer para vocês, quero compartilhar aqui a visão de alguém que é da direita, mas vamos dizer assim, da direita racional, que é o Abraham Weintraub, né, que é uma pessoa que rompeu com o bolsonarismo por tudo aquilo de podre que ele enxergou. E ele colocou um vídeo com essa capa aqui que eu achei muito interessante. Ele colocou o Lula apertando a mão do Trump e colocou um boi com lágrima escorrendo ali com a camisa da seleção brasileira, né? E o Weintraub fez algumas avaliações pelo olhar da direita, que é diferente da nossa, mas, enfim, é um olhar dentro do campo da racionalidade que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos ver aqui. A única certeza é que em 72 horas essa bolsa letrada criará uma nova mentira. Em 72 horas eles lançarão uma nova mentira e o pessoal que sobrou, cada vez é mais textúrio, vai abraçar. Até falei, né? Uma das mentiras, das teses, pode ser que eram clones se encontrando, né? Mas acabou. Tudo que foi dito era mentira. Novamente, a família Bolsonaro mentiu e continuará mentindo, porque é isso que eles sabem fazer, mentir. O que eu posso... Mentem muito bem, me enganaram. Mas o que eu posso dizer? Essa daqui deu uma sacudida na roseira, deu uma escangalhada boa na base deles. E isso permite o Lula e o PT partir não só para a eleição do ano que vem, já vai, como deu uma garantida hoje, não é que garantiu, mas hoje a eleição do ano que vem, o PT, o Lula, ficaram muito confiantes na reeleição. Então o desenho geral agora é, fechou a reeleição, vamos discutir governo estadual, pelo Brasil todo, e o Senado. Gente, essa é a avaliação de alguém que não é do nosso campo, poderíamos dizer assim, progressista, né? Do campo humanista, alguém que está no campo da direita. E quando ele fala dessa gente de 72 horas bolar alguma coisa, é isso aí. Eles estão totalmente sem discurso, estão totalmente destroçados, gente. Estão perdidíssimos.
Bom, mas aí é problema deles, né? Mais tarde eu volto aqui para vocês, vou trazer novas cenas e novas análises também das coisas que estão acontecendo, tá bom, gente? Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Presidente Lula, feliz aniversário, vida longa e filas que andam. Um grande abraço, tchau.